Pai Senhor, irmãos, mais uma vez estou aqui para meditarmos aqui mais uma vez sobre a palavra do Senhor, né? Esse nosso encontro diário que a gente sempre fala e medita um pouquinho aqui sobre a palavra dele e o que ele deixou, né, de revelação para nós, que é essa palavra maravilhosa aqui que está diante de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço mais essa oportunidade. Abençoa a nossa leitura, Pai, que cada palavra que está aqui que o Senhor faça vir ao nosso conhecimento. Abra os nossos olhos, Senhor, para o entendimento. Oh, Senhor, não é porque somos merecedores, mas através da sua misericórdia, da sua bondade. Cuida, Senhor, das nossas famílias, dos nossos lares, de tudo que diz respeito às nossas vidas. Assim nós pedimos e cremos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos ler aqui em Jeremias 29:10. 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Isso aqui é muito importante, né, irmãos? Que é o que Deus quer, né? Que nós façamos. Procuremos Ele através da oração. Oração é o quê? Falar com Deus, né? Esse falar com Deus nos leva a ter esse contato, né? Intimidade com Ele, contar nossas coisas diárias para Ele, como nós já fizemos aí em outros vídeos, já falando, né? Muito disso. E é isso, irmãos. Deus nos quer próximos dele. Ele quer que nós sejamos totalmente dependentes deles. Não só nos momentos de aflição, né? Mas nós costumamos procurar Deus no momento de aflição. Por quê? Porque a alma fica triste, né? Pesada, angustiada. Então, nós sabemos que nós temos, né, esse Deus maravilhoso que governa a nossa vida em todos os aspectos ali. E Ele sabe do nosso futuro. Então, devemos procurar Deus, irmãos, em todas as ocasiões, né? E quando a gente procura Ele, aqui Ele fala, né? Quando me procurarem de todo o coração, eu estou ali, né? Eu os ouvirei. Então, assim, Deus, Ele está ao nosso alcance. E Ele quer essa intimidade com a gente. Muitas vezes nós ficamos batendo cabeça, né? Procurando fazer as coisas da nossa maneira, como nós também já falamos aqui. E é interessante, irmãos, como eu já falei em outros vídeos, né? Jesus, ele sempre tirava períodos de oração com o Pai. Sempre na Bíblia tem várias passagens que falam dele se isolar e orar, né? Falar com o Pai. Então isso mostra a importância da oração em nossa vida. De uma oração para outra, irmãos, não deve ter muito tempo de distância dessa oração, porque a oração ela nos reveste, ela nos afasta do pecado, porque quando nós estamos em unidade com Deus, a gente se afasta do pecado sim, porque Deus está no nosso pensamento. Então, assim, quando nós nos aproximamos do pecado, né, não que a gente não peca, a gente peca mesmo, a gente se arrepende em seguida, mas Deus nos previne, o Espírito Santo de Deus, ele nos previne do pecado. Nós estamos tão assim em contato com Deus, né, diariamente, ali com a oração, nós estamos mais revestidos ainda dessa advertência que o Espírito Santo nos dá. Na maioria das vezes, sempre, né, ele nos dá essa advertência em relação ao pecado. Por quê? Porque Satanás, ele quer que a gente peque, porque quando a gente peca, a gente cria-se uma distância de Deus. Ou seja, a gente só peca, não ora, né? Não reconhece esse pecado diante de Deus, não confessa ele para Deus como pecado. Então cria-se uma barreira ali entre nós e Deus. E é isso que Satanás quer. Por quê? Porque nós nos colocamos ali fracos diante dele, né? E ele está ali com o campo aberto para atuar. Então Deus fala aqui, né? Me procure de todo o coração. E Ele está ali, irmãos, para nos estar conosco diante das angústias, diante das tribulações da vida, porque todos nós temos, ninguém está livre, né, de tribulações, mas nós temos um Deus que Ele promete que o nosso fardo será leve. Ele fala que
Entrega a tua vida a mim, né? Consagra tudo que é teu a mim e o mais eu farei. O que é esse mais? Tudo que nós precisamos. A gente só tem que orar, pedir, né? E confiar. E muitas vezes a gente não confia, né? Às vezes a gente pede, o processo é muito longo ali a caminhada, no nosso orar, no nosso pedir, mas nós temos que ter a certeza que Deus está operando ali ao nosso favor, porque Ele sempre, irmãos, sempre está agindo ao nosso favor, porque Deus sonda o nosso coração. Ele sabe do que nós necessitamos verdadeiramente. E o tratar de Deus não é o que nós precisamos, que é o que? A alma, irmãos, o espírito. Hoje a gente vive num mundo ansioso, aonde o amanhã, né, é nossa grande preocupação, que é o quanto ao futuro. Então Deus, ele trata o nosso íntimo, o nosso espírito, sabe? Aquela calmaria que a gente precisa, que o mundo pode estar desabando diante de nós ali, mas que nós temos a paz, a calmaria que ele nos dá em nosso coração. A gente é ansioso, a gente se preocupa mesmo diante dos problemas, mas esse confiar em Deus nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. Ele promete na palavra dele. E Deus, ele é um Deus de verdade, né? Ele não mente. O que ele fala para nós é a verdade. Então que nós possamos sempre estar em unidade com esse Deus maravilhoso, né? Com esse Pai zeloso, em oração, irmãos, em oração. É, tire períodos de oração, reserve períodos de oração para falar com Deus. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, que todos fiquem na paz do nosso Senhor Deus e até o nosso próximo encontro.